Vamos nesse momento meditar na palavra de Deus. Eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no primeiro livro de Samuel, capítulo 6, onde temos estudado sequencialmente esse livro numa série intitulada Ebenezer, Até Aqui Nos Ajudou o Senhor. E temos avançado. Hoje concluímos a primeira parte já desse livro, pois nós começamos esse livro pelo capítulo 7, mostrando exatamente o triunfo do povo de Deus numa batalha contra os filisteus, onde foi erguida aquela pedra que foi colocado o nome Ebenezer, que significa até aqui nos ajudou o Senhor. Já vimos ao longo das exposições que foram feitas desses primeiros capítulos que o povo estava vivendo um tempo bem complicado de esfriamento espiritual. Era a época dos juízes, uma época em que cada um fazia o que achava certo aos seus próprios olhos, ou seja, todo mundo faz o que bem quer e faz tudo errado. E nessa época não havia rei, não havia uma liderança firme, e Deus faz com que a liderança que existia fosse então finalizada. A família, a casa de Eli, são cortados por causa de sua iniquidade. Eli não soube repreender seus filhos, e esses trouxeram grande mal sobre toda a nação. Mas ao mesmo tempo que Deus exerce juízo sobre o seu povo, Deus também graciosamente levanta um novo homem que vai fazer a transição desse período dos juízes para agora o período dos profetas que estabelecerão o reino de Israel. E o último dos juízes e o primeiro dos profetas é exatamente Samuel. Enquanto os filhos de Eli caíam, Deus ia levantando. Era uma criança que foi se fortalecendo, crescendo, e ficou ele então confirmado como profeta, como boca de Deus para o povo de Israel. Em breve, ele será o responsável por um grande despertamento do povo, e será ele mesmo que há de ungir o primeiro rei de Israel e o grande rei de Israel, que é Davi, que aponta claramente para o verdadeiro rei do seu povo, que é Jesus Cristo. Na leitura de hoje, nós vamos ver a nação tendo o privilégio de receber a Arca da Aliança de volta, aquela que foi perdida por causa de suas ações supersticiosas numa batalha contra os filisteus. A arca então agora retorna. Vamos aprender sobre isso e tirar algumas aplicações para a nossa vida. Acompanhe a leitura que farei do capítulo 6, finalizando no capítulo 7, verso 1. Diz a palavra de Deus assim: 7 meses esteve a arca do Senhor na terra dos filisteus. Estes chamaram os sacerdotes e os adivinhadores e lhes disseram: que faremos da arca do Senhor? Fazei-nos saber como a devolveremos para o seu lugar. Responderam eles: quando enviardes a arca de Deus de Israel, não a envieis vazia, porém enviá-la-eis a seu Deus como oferta pela culpa. Então sereis curados e sabereis por que sua mão se não tira de vós. Então disseram: qual será a oferta pela culpa que lhe havemos de apresentar? Responderam: segundo o número dos príncipes dos filisteus, 5 tumores de ouro e 5 ratos de ouro, porquanto a praga é uma, e a mesma sobre todos vós e sobre todos os vossos príncipes. Fazei umas imitações dos vossos tumores e dos vossos ratos que andam destruindo a terra, e dai glória ao Deus de Israel. Porventura, aliviará a sua mão de cima de vós e do vosso Deus e da vossa terra. Por que, pois, endureceríeis o coração como os egípcios e Faraó endureceram o coração? Porventura, depois de os haverem tratado tão mal, não os deixaram ir e eles não se foram? Agora, pois, fazei um carro novo. Tomais 2 vacas com crias,
sobre as quais não se pôs ainda jugo, e atai-as ao carro. Seus bezerros levá-los-ei para casa. Então tomai a arca do Senhor e ponde-a sobre o carro, e metei num cofre ao seu lado as figuras de ouro que lhe haveis de entregar como oferta pela culpa, e deixai-a ir. Reparai, se subir pelo caminho rumo do seu território, a Bet-Semes, foi ele que nos fez esse grande mal. E se não, saberemos que não foi a sua mão que nos feriu. Foi casual o que nos sucedeu. Assim fizeram aqueles homens e tomaram 2 vacas com crias e as ataram ao carro, e os seus bezerros encerraram em casa. Puseram a arca do Senhor sobre o carro, como também o cofre com os ratos de ouro e com as imitações dos tumores. As vacas se encaminharam diretamente para Bet-Semes, e andando e berrando, seguiam sempre por esse mesmo caminho, sem se desviarem nem para a direita nem para a esquerda. Os príncipes dos filisteus foram atrás delas, até o território de Bet-Semes. Andavam os de Bet-Semes fazendo a cega do trigo no vale, e levantando os olhos, viram a arca, e vendo-a, se alegraram. O carro veio ao campo de Josué, o Bet-Semita, e parou ali, onde havia uma grande pedra. Fenderam a madeira do carro e ofereceram as vacas ao Senhor em holocausto. Os levitas desceram a arca do Senhor, como também o cofre que estava junto a elas, em que estavam as obras de ouro, e os puseram sobre a grande pedra. No mesmo dia, os homens de Bet-Semes ofereceram holocaustos e imolaram sacrifícios ao Senhor. Viram aquilo 5 príncipes dos filisteus e voltaram para Ecrom no mesmo dia. São estes, pois, os tumores de ouro que enviaram os filisteus ao Senhor como oferta pela culpa: por Asdod, por Gaza outro, por Asquelon outro, por Gate outro, por Ecrom outro, como também os ratos de ouro, segundo o número de todas as cidades dos filisteus, pertencentes aos 5 príncipes, desde as cidades fortes até as aldeias campestres. A grande pedra sobre a qual puseram a arca do Senhor, essa está até o dia de hoje no campo de Josué, o Bet-Semita. Feriu o Senhor os homens de Bet-Semes, porque olharam para dentro da arca do Senhor. Sim, feriu deles 70 homens. Então o povo chorou, porquanto o Senhor fizera tão grande morticínio entre eles. Então disseram os homens de Bet-Semes: quem poderia estar perante o Senhor, esse Deus santo, e para quem subirá desde nós? Enviaram, pois, mensageiros aos habitantes de Quiriate-Jearim, dizendo: os filisteus devolveram a arca do Senhor, descei, pois, e fazei-a subir para vós outros. Então vieram os homens de Quiriate-Jearim e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Amém. A Escritura Sagrada afirma: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. As coisas de Deus são coisas sérias, a gente não pode brincar com isso. Todos aqueles que desconsideraram a gravidade ou o peso que é estar na presença do Senhor foram destruídos. E eu poderia trazer vários exemplos. Um deles que eu trago é o exemplo de Nadab e Abiú, que eram filhos de Arão, que estavam ali bem conectados com o sagrado, tinham o privilégio de fazer as ofertas, os sacrifícios, de pegar as brasas ali, não deixar o fogo se extinguir, mas um dia, eles acostumados todo dia fazendo a mesma coisa, a Bíblia diz que eles levaram fogo estranho perante o Senhor, coisa que não lhes ordenara. E por eles terem agido diante de Deus de uma maneira que Deus não havia ordenado, eles foram fulminados pelo próprio Deus ali. E quando morreram, Deus disse para Moisés: eu serei glorificado no meio dos filhos de Israel, que saberão
sobre a minha santidade. Vão conhecer que Deus é santo. E Arão não pôde responder nada. Então foi uma tragédia. Imagine como se fosse assim, dois irmãos queridos que estão aqui no culto, conduzindo o trabalho, e de repente eles morrem fazendo o seu ofício. Aí você fala, meu Deus, o irmão estava lá na casa de Deus, bem na hora do culto. Como é que uma coisa dessa acontece? E na verdade aconteceu porque eles foram irreverentes, porque eles foram desobedientes e fizeram coisas que Deus não havia ordenado. Ou seja, estar na presença de Deus é algo muito sério. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Não podemos brincar com as coisas de Deus, porque Deus é um Deus santo. Josué, quando assumiu o compromisso com Deus, disse ao povo que ele e sua casa serviriam ao Senhor, e o povo que seguisse quem quisesse. E o povo disse, a gente também quer seguir ao Senhor. E Josué disse, não brinque com isso não. Vocês não podem servir a Deus, porque Deus é Deus zeloso. Se vocês disserem que tem compromisso com Ele, mas se voltarem para outros deuses, isso vai atrair a ira de Deus sobre vocês. E o povo, sim, mas a gente quer servir ao Senhor. Então vocês são testemunhas aí. Vocês não sabem com quem vocês estão brincando. Meus irmãos, viver com o Senhor Jesus, viver com Deus, é uma bênção, é uma graça, é uma alegria. Mas não brinque com as coisas de Deus, porque horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. O texto que nós lemos nos fala sobre isso. É o momento, mais uma vez, em que a glória de Deus, o peso da glória de Deus é sentido pelo povo. O povo que se aproxima de qualquer jeito diante de Deus não vai ficar sem nenhuma punição. No capítulo anterior, nós já tínhamos visto que aqueles que roubaram a arca, os filisteus, foram extremamente penalizados. Botaram a arca na casa de Dagon, no templo de Dagon. No outro dia chegaram lá, estava Dagon prostrado. Botaram o Dagon de novo no lugar. No outro dia, Dagon com a cabeça cortada, as mãos cortadas. E eles ficaram com pena do seu Deus e falaram, tira daqui, pelo amor de Deus. Não faça esse negócio, essa arca trazer mal aqui para as pessoas de Asdod. E aí mandaram para outra cidade. Chegou lá, peste sobre o povo. Muita gente começou a morrer por causa da presença da arca. Eles falaram, pelo amor de Deus, tira essa arca daqui, manda para outro canto. E assim eles ficaram despachando a arca daqui para ali, porque aonde chegava, a ira de Deus se manifestava. E nós vimos na última mensagem exatamente isso, o castigo da mão de Deus. E é uma expressão que aparece várias vezes. A mão do Senhor castigou duramente os de Asdod. Depois a mão de Deus foi pesada sobre Gate e sobre Ecrom, ou seja, as cidades dos filisteus, onde a arca chegava, morte fazia parte do contexto deles. E essa morte, ao que tudo indica, era uma praga, era uma peste que se propagava muitas vezes através dos ratos. Por isso que na leitura de hoje faz referência a ratos. Então essa peste que estava matando várias pessoas, causando tumores nas pessoas, era na verdade a manifestação da ira de Deus sobre uma nação ímpia. No texto que nós lemos hoje, no capítulo 6, diz que a Arca da Aliança ficou 7 meses na terra dos filisteus. E eles não veem a hora de dar fim nessa arca, porque ela está trazendo muitos males para eles. Então veja, nessa primeira parte do livro de Samuel, que vai do capítulo 1 até o capítulo 7, nós temos uma construção que nós chamamos de construção quiásmica, ou seja, há um padrão escrito que procura dar uma ênfase específica. Uma mensagem é anunciada no início e a mesma coisa no fim, até que vai chegando para a mensagem principal, que é aqui o nosso capítulo 6 de hoje. Qual é a mensagem que nós temos do capítulo 1 ao capítulo 7? Nós temos, por exemplo, uma batalha em Ebenezer vencida pelos filisteus e depois uma batalha em Ebenezer vencida pelos israelitas. Capítulo 4 nós temos a arca cativa na mão de gentios, na mão dos filisteus, e aqui nós temos
a arca nas mãos de gentios em Quiriat Jearim. Vocês vão entender melhor à medida que eu for ensinar sobre isso. Depois nós temos a arca causando tormentos entre os filisteus. E aqui, no capítulo 6, dos versos 19 a 21, nós temos a arca causando tormentos em Bet-Semes. E no meio dessa mensagem, nós temos a arca da aliança retornando para o território do povo de Deus. Então a arca foi desfeita, um instrumento sagrado, sobre o qual se invocava o nome do Senhor, que era uma maneira do povo saber que Deus estava presente ali. Era um artefato que ficava na parte mais sagrada do tabernáculo, no Santo dos Santos, ninguém tinha contato com aquilo, e sobre a qual se invocava o nome de Deus. Não é a arca do Indiana Jones e nem nenhuma outra arca que você possa imaginar. E meu propósito ao falar sobre a arca não é criar curiosidade em você para descobrir aonde está a arca da aliança, porque se você for atrás disso aí você não para mais de pesquisar. Eu sei onde está a arca, e aí de repente você vai ver lá as pesquisas das pessoas. Não é esse o ponto. Aquele instrumento, aquele artefato sagrado que representava a presença do povo de Deus no meio do arraial de Israel, começou a ser utilizada como amuleto da sorte, e por isso eles perderam. Era uma época, como eu disse, a época dos juízes era uma época de descrédito. As pessoas faziam só o que dava na cabeça deles. A arca não era para estar andando assim para o meio da batalha, mas eles acharam que se tivesse lá eles iam vencer. Afinal das contas, perderam a guerra e perderam a batalha. Com a notícia da arca sendo levada, Eli caiu para trás, quebrou o pescoço e morreu. Os filhos de Eli foram mortos na batalha, e a nora de Eli, que estava grávida, na hora que soube da notícia, não apenas a notícia do seu marido que morreu, mas principalmente a notícia, a arca da aliança foi levada, a mulher teve as dores e pariu seu filho, e morreu. Antes dela morrer, declarou o nome que deveria ser para o seu filho, Icabô, ou Icabode. É como se ela dissesse, acabou-se com tudo aqui agora, porque levaram a arca da aliança, foi-se a glória de Israel, e agora eles estão de fato nessa situação, perderam a arca da aliança. Só que a arca da aliança está fazendo um estrago no meio do território filisteu. E hoje nós podemos aprender então, aqui no capítulo 6, com esse retorno da arca, sobre o peso da glória de Deus. Vamos perceber isso aqui pelas divisões do texto em pelo menos 4 situações. Inicialmente, dos versos de 1 a 18, percebendo sobre esses pagãos que eram os filisteus e como eles lidaram com isso. Depois nós vamos ver pelo próprio povo de Deus, versos 19 a 21. E finalmente, no capítulo 7, como ela foi acolhida, estacionada e cessou a praga quando estava na possessão dos gibeonitas em Quiriat Jearim. Eu sei que o nome das cidades você nem sempre vai associar. É mais fácil você falar o nome das cidades aqui onde você está acostumado, né? Mas nós vamos tirar lições aqui para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. Então, a primeira parte do texto, os versos de 1 a 18, mostram que o peso da glória de Deus foi percebido como juízo entre os pagãos. É interessante que quando o peso da mão de Deus está sobre eles, eles começam lá, alguma coisa está errada. Eles são pagãos, eles não têm a revelação bíblica, mas eles conseguem perceber. Nós não somos tolos, alguma coisa está dando errado. Depois que essa arca chegou aqui, onde ela chegou, a praga se espalhou. Vamos mandar esse negócio embora daqui? Como é que a gente vai se desfazer desse castigo? Eles estão querendo fugir da ira de Deus. Eles estão percebendo, o Deus dos israelitas está pesando a mão sobre o nosso deusinho Dagon. Vamos arrumar um jeito de mandar eles embora daqui. Está penalizando nossas terras. Nenhum deles está convertido, viu? Eles reconhecem que o Deus de Israel está pesando a mão, mas eles não dizem, esse é o Deus verdadeiro. Eles estão com pena de Dagon, afinal de contas, ficou um pouquinho perto, cortou a mão e a cabeça dele fora. Então você vê que eles têm mais pena do seu Deus
do que entendimento sobre essas coisas. Eles tentam escapar da ira divina. E nessa parte que nós vamos ver aqui, nessa primeira parte aqui, a partir do verso 1 até o verso 18, nós podemos perceber entre eles duas coisas: discernimento e ignorância, ao mesmo tempo. Eles conseguem discernir coisas que você fala assim, rapaz, foram espertos. Esses filisteus, olha, tiveram a compreensão, mas ao mesmo tempo, eles eram ignorantes. Eles agiram de maneira porque eles não sabiam, afinal, eles não tinham a revelação bíblica. E a gente pode perceber isso. Eles tinham discernimento. Deus está com raiva de nós. Ao mesmo tempo, eles estão desesperados para fugir da ira divina. E o que eles fazem? A partir do verso 2 diz que eles começam a procurar. Quando você tem algum problema, quem que você procura? Eles procuraram seus sacerdotes e os adivinhadores. Eram os líderes que eles tinham. Faz uma adivinhação aí, faz uma bruxaria aí para ver se descobre por que está esse mal. E eles então começam a fazer suas invocações aos seus espíritos, às suas divindades. Eles são tudo errado. Mas eles são isso, eles não têm outra informação. Eles são pagãos, estão agindo como é próprio da sua natureza. E então eles dão a seguinte resposta: só tem um jeito de vocês mandarem essa arca embora, para vocês fugirem da ira de Deus. Vocês vão ter que fazer essa arca voltar para o lugar dela. Mande de volta para o território de Israel. Agora, quando vocês enviarem essa arca, vocês não mandem ela pura. Porque se Deus está irado, vocês devem fazer uma oferta pela culpa de vocês. Porque se o Deus de Israel está penalizando, vocês precisam ser absorvidos. E aí, vocês serão curados e vão saber que a mão desse Deus foi tirada de cima de vocês. Aí eles falaram, interessante. E o que a gente faz? Como é que a gente tira essa culpa de sobre nós? E os adivinhos e sacerdotes pagãos, eles falaram assim, quantos príncipes dos filisteus são? Ou seja, tudo superstição pura aqui, viu? Quantos príncipes? 5 príncipes. Então vocês façam 5 tumores de ouro. Então você vê, por um lado eles têm discernimento de perceber, a ira de Deus está sobre nós. E na hora da solução, faça um tumor de ouro. Faça também ratos de ouro, ou seja, é o mal que a gente está vendo no nosso meio, tumores e ratos, porque a praga é uma só. E aí você façam essas imitações de tumores e dos ratos que andam destruindo a terra, e vocês devem dar glória ao Deus de Israel. E aí ele vai tirar a mão de sobre nós, vai tirar a mão dos nossos deuses e da nossa terra. Ou seja, eles tinham pena de suas divindades, mas se converter que é bom, nada. E o que é interessante, olha o discernimento de novo, o tempo inteiro, o contraste aqui, discernimento e ignorância. Vocês vão endurecer o coração? Imagina, um sacerdote pagão, um adivinho, dizendo, vocês vão endurecer o coração igual os egípcios? Vocês lembram lá, todo mundo conhece a história. Porque os egípcios não deixaram Israel sair e veio aquelas pragas todas do Deus de Israel. Vocês vão fazer que nem... Eles estão parecendo pregador. Olha que interessante, adivinhos estão pregando. Será que vocês não vão amolecer esse coração duro de pedra? Quase citando o salmo que eles não sabiam que existia. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Eles estão falando exatamente isso para o povo. Mas se converter para quem? Existe um apelo, mas ao mesmo tempo não se sabe para onde ir. E aí, depois de fazer esse apelo, mostra na urgência deles se livrarem logo da ira de Deus, deles mostrarem contrição por meio das ofertas. Outra característica aqui de discernimento. Eles entendem que tem que ser um sacrifício, a oferta pela culpa deve ser algo precioso. Eles não deram qualquer coisa, não. Eles fizeram o quê? Ratos de ouro. Eles não falaram assim, pega umas 3 florzinhas aí e bota para dentro. Façam tumores de ouro, ou seja, eram artefatos preciosos. Botaram dentro de um cofre daqui a pouco para levar. Ou seja, precisamos fazer um sacrifício custoso. Algo pesado, algo especial, valioso. Mas ao mesmo tempo, você vê a ignorância deles.
Vamos levar alguma coisa. Que tipo de sacrifício a gente leva? Ratos. Deus nunca ordenou na sua palavra. São animais abomináveis. Não existe sacrifício de rato para o Deus de Israel. Mas, como eu disse, eles são ignorantes em um aspecto. Há discernimento de um lado e ignorância do outro. Exatamente porque lhes falta a revelação bíblica. Antes de eu avançar, deixa eu fazer uma aplicação disso aqui para nós. Um monte de vezes a gente vê gente assim. Às vezes a gente encontra pessoas que sabem dar conselhos e falam, puxa vida, que entendimento ele tem. Ao mesmo tempo você vai ver, vive preso à idolatria. Rapaz, tem tanto discernimento para umas coisas e não tem para outras. Às vezes fala contra as drogas. Isso é um absurdo, isso não presta, destrói a vida das pessoas. Mas quando vai ver a vida espiritual, às vezes serve a divindades sem fundamento nenhum. Aí você fala, tem discernimento para umas coisas e ignorância para outras. Faziam até uma boa leitura teológica. A mão de Deus está pesando sobre nós. Vocês não vão se arrepender? Vão ficar endurecidos igual os egípcios? Mas na hora de agir, olha agora qual é a proposta para solucionar o problema. É um truque que eles estão aqui pensando. Vamos arrumar um jeito aqui da gente saber se realmente é a mão de Deus ou não. Se essa praga é casual, porque o Deus de Israel não falou com a gente, ou se essa praga é realmente divina. Aí o conselho dos adivinhadores, verso 7. Faça um carro novo. Pega um carro aqui, não pensa num Fiat Uno não, viu? Pensa numa carroça. Faça um carro novo. Tome 2 vacas com crias, sobre as quais não se pôs ainda jugo, e atai-as ao carro. Você sabe que aqui a ideia de ter uma vaca, quem conhece um pouquinho do campo, sabe que vaca com cria nova, para onde a vaca vai, a cria vai atrás. E se a cria vai para um lado, a vaca vai atrás também para defender. Elas ficam juntas o tempo inteiro. Só que aqui ele diz assim, pega uma vaca nova, com cria, um carro novo, melhor, pegue vacas que estão com suas crias e bote nesse carro. Só que as crias não vão juntas. Você vai separar a mãe da filha e seus bezerros, levá-los-ei para casa. Ou seja, você vai usar as vacas, mas os filhotes vão ficar para cá. Ou seja, tudo indica que na hora que soltar essas vacas, elas vão atrás dos seus filhos. O bezerro vai começar, né? E ele vai dizer, mãe, está aqui. E um vai querer ir atrás do outro. Quem já viveu no campo sabe que é isso que acontece. Se afastam um do outro, começa o bezerro a berrar. E a vaca está sentindo a falta do filho, começa a berrar. Para poder encontrar. É um instinto natural que Deus botou na sua própria criação. Eu sei que tem seres humanos que fazem isso também, né? Quando o filho se afasta, meu Deus, não deixe para longe, começa a berrar também. Mas aí olha que interessante, verso 8. Tomem a arca do Senhor, coloque-a sobre o carro, meta no cofre os presentes de ouro, ou seja, as figuras de ratos e de tumores, e deixai aí. Deixa a vaca assim, deixa ele assim e só faz. E vamos ver se essas vacas puxam esse carro para algum lugar. O truque deles é o seguinte: se a vaca ficar por aqui, não tem nada de Deus nisso. Foi casual. Agora, se as vacas pegarem o caminho rumo a Israel, então a gente vai confirmar que de fato era a mão de Deus, do Deus de Israel, que estava pesando sobre nós. Olha lá o versículo 9. Reparai, essa é a orientação deles, né? Se subiu o carro rumo ao território a Bet-Semes, que é uma das primeiras cidades da Filístia para o território de Israel, então foi ele que nos fez esse grande mal. Se não for para lá, então nós saberemos que foi casual que nos sucedeu. Antes de avançar aqui mais, eu fico vendo como tem pessoas que até hoje agem como esses filisteus, que têm discernimento para umas coisas, mas ignorância para outras. Tem até crentes fazendo isso. Como é que eu descubro a vontade de Deus? Bem, se for assim, é porque Deus quer. Se for para cá, é porque Ele não queria. Tem gente que está com dinheiro e fala, não sei se eu dou o dízimo ou se eu pago a conta.
que eu estou devendo. Bem, se alguém me ligar cobrando, eu pago a conta e não dou o dízimo. Aí o cara está atrasado, alguém vai ligar. Aí ele decide dessa forma, ou seja, ele condiciona, na sua mente ele acha que está fazendo a vontade de Deus. Alguns até queriam uma base bíblica, porque tem aquela história lá de Gideão, que estava precisando de um discernimento de Deus, e ele bota uma lã. Olha, se estiver molhada, de manhã cedo, o Senhor quer dizer isso. Se estiver seca, é isso. E tem gente que acha que Gideão era um homem de fé. Esse exemplo aqui, meus irmãos, é só mostrando como a fé de Gideão era fraca. Ele não sabe discernir a vontade de Deus. Quem faz isso são os pagãos. Então, vê se esquece isso, viu? Eu sei que teve um casal que desfez o relacionamento por causa desse tipo de superstição evangélica, né? Ou superstição de crente. Ele chegou e falou, será que eu devo namorar com você mesmo? E a gente deve casar? Eram dois crentes da mesma igreja, que se amavam. Falaram, não sei se você é o homem da minha vida. E se não for o homem da minha vida? Vamos ler um texto. Se o texto for positivo, é porque Deus quer que a gente continue. Se o texto for negativo, é para a gente se separar. Vamos? Oramos, Senhor, nos responda. Aí abriu um negócio lá, e era um texto negativo. Era lá, eis que a ira de Deus, okay? Olha, então acho que Deus está querendo que a gente termine. E o casal terminou. Eu conheço o rapaz hoje casado, eu acho que foi uma boa coisa até que aconteceu, porque você não toma decisão desse jeito. Quem toma decisão desse jeito é quem é pagão. Deus, se alguém me ligar até meio-dia, é porque o Senhor quer que eu faça isso. Se não ligar, eu vou entender que o Senhor não quer. Que isso, pai? Quem disse que se discerne a vontade de Deus desse jeito? Nós não precisamos desse tipo de superstição. Nós temos a revelação de Deus. Quem está fazendo isso aqui é gente pagã que não tem revelação de Deus. E revelação não é assim. Já chegou gente para mim, viu? Pastor, você tem uma palavra do Senhor para mim? Eu falei, sim. Deixa eu ler aqui a caminhada bíblica de hoje, Ezequiel capítulo 1. É palavra de Deus. Mas não, pastor, eu queria uma quentinha, assim, da hora mesmo, assim, né? Então as pessoas gostam disso. Isso é superstição evangélica. E nós brasileiros, vamos confessar, pense num povo supersticioso, que mistura tudo. Se puder fazer as coisas, e crente, é um negócio sério, por falta de discernimento. E a Bíblia diz claramente, meu povo está sendo destruído, porque lhe falta conhecimento. Não guie sua vida como os filisteus guiaram, mas seja guiado pela verdade do Senhor. Eu acho admirável a citação que Richard Philip, num livro que faz comentário exatamente sobre essa passagem, ele diz assim, sinais subjetivos, elaborados a partir das tolices de nossa mente, não são um modo de discernir a vontade de Deus. Essa busca por sinais acaba por divinizar nossas próprias intuições. Então, estou sentindo que é tal coisa. Então é de Deus. E a gente guia a nossa vida dessa forma. Eu estou sentindo no meu coração. Meu irmão, a Bíblia diz que teu coração é desesperadamente corrupto. Aí tu vai fazer conforme o coração, então vai dar mal. Guie sua vida e tome as suas decisões a partir da palavra de Deus. Mas como eu disse, isso aqui estava acontecendo com um povo pagão, ignorante. Mas apesar de ser um povo ignorante, o que mais me chama a atenção é que esse povo teve algum discernimento. Eles percebiam, a ira de Deus está sobre nós, a mão de Deus está sobre nós, nós estamos culpados. Eles só não sabiam como solucionar. Mas até hoje ainda é assim. Pessoas que não conhecem a revelação bíblica, mas eles sentem que estão devendo. E é por isso que no último dia, ninguém vai chegar diante de Deus e dizer, Senhor, eu não sabia o que era certo nem era errado. Não, nossa consciência nos acusará. Mesmo aqueles que nunca tiveram contato com a Escritura, serão condenados, porque a ignorância não salva ninguém, ela condena.
E eles, lá no fundo, vai ter uma vozinha dentro dizendo: eu sei que eu fiz errado. Então, eu queria que você pudesse pensar no grande privilégio que você tem por não ser um filisteu sem a revelação bíblica. Deus te deu a revelação bíblica. Leia ela, conheça, aplique ela para a sua vida. Sabeis essas coisas, meus amados irmãos. Pratiquem, pois, aquilo que vocês leem, que vocês conhecem, porque Deus não deixou vocês na ignorância. Não seja guiado por suas intuições, pela voz do coração, ou qualquer outra voz que estiver soprando no seu ouvido, mas seja guiado pela palavra de Deus. Essa sim, a palavra de Deus é algo confiável e a gente pode seguir com certeza, ainda que soframos as consequências de ser fiéis, mas você sabe que está fazendo a vontade do Senhor. Antes de ler os próximos versículos, agora verso 10 a 18, só para seguir o quiasmo que o próprio texto apresenta, a gente viu até aqui a ira de Deus sobre os filisteus. E eles agora têm uma proposta de se livrar da ira de Deus. Só que os versos 19 a 21 mostra que também Deus penalizou o povo de Deus. E por que o povo de Deus vai ser penalizado? Eu volto daqui a pouco do 10 a 18, mas eu queria que você atentasse ao verso 19 até o 21. Porque aqui o peso da glória de Deus é sentido pelo povo de Deus. O texto diz: feriu o Senhor os homens de Bet-Semes. O povo de Deus também foi ferido. E por quê? Eles aprontaram alguma coisa? O texto diz qual é a razão: porque olharam para dentro da arca do Senhor. O que esse povo queria ver o que tinha dentro da arca? Esse povo não já sabe. Não, mas eu quero olhar. Sabe aquele negócio assim, você já deve ter visto assim, brincadeira de adolescente, assim, então negócio, não olhe. Aí o cara pega assim e vai lá e olha. Quando diz uma coisa, não faça, parece que dá uma vontade na gente de olhar, né? Não faça isso. E aqui os israelitas, eu quero ver a arca da aliança. Eu sei que não pode, porque é a instrução clara da lei de Moisés. Não pode tocar na arca, não pode mexer na arca. Tem um grupo específico para mexer na arca, mas os homens de Bet-Semes, rapaz, a arca nunca veio para cá. Vamos aproveitar e vamos olhar, vamos ver como é que é. E eles olham para dentro da arca, eles vão mexer na arca da aliança. Eles vão se aproximar de Deus de qualquer maneira. Que tragédia. É até justificável a gente ver os filisteus fazendo isso, porque eles não têm revelação bíblica. Agora, o povo de Deus fazer a mesma coisa, copiar o mundo, é certeza que vão ser destruídos. Olharam para dentro da arca e o Senhor feriu 70 homens. 70 pessoas agora pereceram, morreram, por causa, não é de uma curiosidade, é por uma irreverência. Não se brinca com as coisas de Deus. Sobre a Arca da Aliança, nós ainda veremos posteriormente outros desdobramentos, como Davi, por exemplo, vai levá-la para Jerusalém. E toda vez que alguém desconsidera a santidade de Deus e faz as coisas de Deus à sua própria vontade, eles são penalizados. E aqui a ira de Deus foi sentida pelo próprio povo israelita. O Senhor os feriu. E enquanto eles foram feridos, eles começaram a declarar algo, verso 20: quem poderia estar perante o Senhor, esse Deus santo? E para quem subirá dentre nós? Quase a mesma expressão do Salmo 15. Quem pode estar na presença de Deus? Quem pode subir ao seu santo monte? Ou do Salmo 24, que faz essa mesma pergunta. E ambas, nós vamos ver mais para frente em outros sermões, que Davi escreve esses dois salmos, o 15 e 24, exatamente no contexto da arca. Todos que tiveram contato e não souberam lidar com as coisas de Deus, receberam ira divina. E eles começaram a perguntar: como nós vamos viver na presença de Deus? Como permanecer de pé diante de um Deus santo? Como fugir da sua ira, já que ele não tolera o pecado? É isso que nós percebemos aqui. E eles então logo tiveram a mesma atitude dos filisteus. Quando os filisteus sentiram a ira de Deus, eles não se arrependeram. Vamos arrumar um jeito da gente fugir? Manda essa arca para outro canto.
e eles estão agora querendo despachar ela para a cidade de Quiriate Jearim. E eles fazem um pedido, enviaram mensageiros para o pessoal dessa cidade e disseram: os filisteus devolveram a arca do Senhor, descei, pois, e fazei-a subir para vocês. Fiquem com vocês aí, que a gente não quer esse negócio aqui não, porque está trazendo maldição para nós também. Ao invés de resolverem de maneira bíblica, eles estão fugindo de Deus. Meus irmãos, até hoje existem pessoas fugindo da ira divina. Ao invés de procurar se abrigar dessa ira, eles querem fugir. Eles querem dar um jeito de não considerar como deve ser, de deixar de ouvir as santas instruções. Vamos arrumar um jeito de escapar e se esconder. No passado quiseram até construir uma torre, que ficou conhecida como a Torre de Babel. Para quê? Para que se Deus derramar outro dilúvio desse, a gente não morre afogado. A gente sobe a torre e deu. As pessoas querem fugir da ira. Elas reconhecem que tem um Deus aí, mas aí a mão dele está pesando. Mas eles não se convertem. O peso da glória de Deus foi sentido, primeiro entre os filisteus e agora também entre os do povo do Senhor, que declaram como permanecer na presença desse Deus se ele age de uma forma tão pesada. Agora sim, vamos olhar os versos 10 a 18, porque aqui nós temos a arca sendo recebida de volta. E esse aqui talvez seja o ponto mais importante dessa construção que foi feita para dar a ênfase. A arca saiu, mas a arca vai voltar. A partir do verso 10. Assim fizeram aqueles homens. Pegaram as 2 vacas com as crias e ataram no carro, e os bezerros encerraram em casa. Puseram a arca do Senhor sobre o carro novo, o cofre com os ratos de ouro e as imitações de tumores. É quase irônico, mas é a única coisa que vai certo na narrativa do capítulo 6, é o que diz aqui no verso 12. As vacas se encaminharam diretamente para Bet-Semes. Elas não ficaram, elas não voltaram. Soltou as vacas, elas puxaram o carro e foi na direção do território. Olha a ênfase que o escritor deu. Sem se desviarem nem para a direita, nem para a esquerda. Nessa época de bagunça, o único que caminha certo são vacas. Porque filisteus não andam correto, povo de Deus não anda correto, mas vaca, seres irracionais, andam correto. Não desvia nem para a direita nem para a esquerda. Essa é a expressão clássica da lei de Deus. Dessa lei não te apartarás nem para a direita nem para a esquerda. Ou seja, a ideia, segue pelo caminho certo. O único que consegue acertar aqui é de fato essas vacas. E aí, observe o momento da chegada da arca. A arca está sendo trazida, as vacas estão puxando, os príncipes estão de longe olhando, porque eles viram o morticínio que aconteceu em suas terras. E eles estão olhando de longe assim, não faz barulho para não assustar a vaca, a gente não pode interferir. Vamos ver qual é o desígnio da divindade. E eles estão lá em todas as suas superstições olhando de longe. Será que vai dar certo? Será que não vai? Eles estão acompanhando ali na moita. A arca está chegando no território de Israel. As vacas começam a berrar. Tem gente trabalhando no campo. Era a época da cega do trigo no vale. E o povo começou a olhar. Gente, o que é aquilo ali? Quando viram as vacas, né? E as vacas chegando. E o carro trazendo eles. E aquele negócio em cima. O brilho do reflexo do sol batendo no ouro. A arca era toda revestida de ouro. E eles olham, o que é aquilo ali? É a arca do Senhor. Quando eles começam a perceber qual é o sentimento, qual é a primeira expressão que o texto nos traz. Olha o versículo 13. Os moradores de Bet-Semes, quando eles viram a arca, levantando os olhos, viram a arca e vendo-a, se alegraram. Eles tiveram assim, olha que maravilha. Eles se alegram com as coisas de Deus. Como que a gente pode permanecer na presença de Deus? Quando a gente vê as coisas de Deus, a gente tem que se alegrar. O povo de Deus viu a arca voltando e eles se alegraram. E a alegria realmente é algo que deve fazer parte da vida e do cotidiano do povo de Deus. A gente se reúne solenemente para cultuar, com alegria no nosso coração, com a certeza de que Deus
nos dá a oportunidade de ouvir sua voz, de ouvir sua palavra, de nos reunirmos com outros irmãos. Por isso que o salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ainda que lá na casa do Senhor ele se entristeça, talvez por causa de uma mensagem pesada, ele se entristeça pelo seu próprio pecado, mas que alegria é poder estar na presença de Deus. Os moradores de Bet-Semes, pelo menos, tiveram essa atitude correta aqui. Vamos ver se as outras são também. O carro veio ao campo de Josué, parou ali onde havia uma grande pedra. Então imagine a cena, né? O povo estava colhendo, agora tem uma grande rocha, e quando eles viram ali, o boi parou, os bois nas vacas, né? Eles pegaram aqueles animais, mataram os animais e fizeram um churrasco gaudério. Na verdade, fizeram um sacrifício a Deus. Pegaram a lenha e fizeram a fogueira, a lenha do carro. Fizeram a fogueira, pegaram os bois, mataram e ofereceram em sacrifícios, em holocausto. A ideia de holocausto é aquele animal que é queimado até o fim. Levitas desceram a arca do Senhor, porque de fato só quem mexe na arca são os levitas. Os coatitas ainda, entre as 3 famílias dos levitas, esses vão ter a responsabilidade. Então vamos pegar, porque nós fomos ensinados para isso, nós fomos treinados para isso. Graças a Deus a arca voltou, glória a Deus por isso. Vamos lá, ou seja, vamos cobrir a arca, vamos pegar a arca, vamos trazer de volta. É interessante que eles pegaram também o cofre que estava junto e as obras de ouro que foram colocadas, e no mesmo dia os homens de Bet-Semes ofereceram holocaustos e imolaram sacrifícios ao Senhor. Então se observa que a arca retorna com grande celebração. Existe alegria, existe exultação, existe culto a Deus, pois sobre a arca se invocava o nome do Senhor. E os príncipes que estavam olhando de longe, aí você vê eles assim no canto, assim olhando, rapaz, olha, parece que deu certo. Bem que os nossos profetas lá, os nossos sacerdotes, disseram, olha, não é que deu certo? E eles ficaram assim olhando de longe, viram aquilo os príncipes dos filisteus e voltaram para Ecrom no mesmo dia. Ou seja, eles viram, eles concluíram, porque qual era o truque deles lá, o teste deles? Se as vacas vierem até o território de Israel, é porque a mão do Deus de Israel estava sobre nós. Se elas não forem, foi casual, não tem nada a ver com Deus isso aí. Eles ficaram na bituca ali olhando o tempo inteiro, perceberam, a arca chegou, voltou para Israel. Logo a conclusão, porque eles tinham pedido, reparai, a conclusão deles é, de fato foi a mão de Deus. Quem se converte? Nenhum se converte. Eles têm discernimento, mas a ignorância ainda toma conta de suas mentes. E aí o texto diz, no versículo 17, todos os sacrifícios que eles enviaram. Os tumores de ouro, que enviaram os filisteus ao Senhor como oferta pela culpa. Então foram por cada uma das cidades, Asdod, Gaza, Asquelon, Gat e Ecrom, como também ratos de ouro, segundo o número de todas as cidades, pertencente aos 5 príncipes, desde as cidades fortes até as aldeias campestres. Mas observe aqui uma falha no meio dessa chegada da arca. No primeiro momento, a atitude foi correta. Eles tiveram alegria e sacrificaram ao Senhor e adoraram a Deus pela bênção da arca voltar. Mas o texto diz que eles fizeram isso sobre uma grande pedra que estava lá. A grande pedra sobre a qual puseram a arca do Senhor, e está até o dia de hoje no campo de Josué, o Bet-Semita. Eles fizeram da arca uma atração turística. As pessoas vão passar agora por ali e vão dizer, olha, a arca da aliança, que antes ficava em Siló, agora ela fica aqui com a gente, está aqui. E aí é exatamente por isso que vão vir as pessoas curiosas depois para olhar e vão olhar para dentro. Esses levitas deveriam ser os primeiros a instruir o povo e dizer, agora vocês não encostam na arca. Vocês não mexam na arca, vocês não venham olhar para a arca. Eles deveriam cobri-la, ela inclusive, mas eles não fazem nada disso. Mais uma vez, o texto emaranhado de pessoas que não conseguem discernir a vontade de Deus. Até
os ensinados, os treinados, com melhores das intenções, se alegraram, sacrificaram, mas deixaram a arca lá numa pedra, numa grande pedra. Virou atração turística. E todo mundo, é como se fosse um circo chegando no interior. Todo mundo, eita, tem um circo novo aqui, vamos passar lá para a gente ver. Todo mundo quer ir lá ver como é que é. E nessa, muitas pessoas foram ver a arca, mexeram nela, olharam para dentro da arca e morreram. Se esqueceram de Números capítulo 4, verso 20, que já trazia proibições com relação a isso. Ou seja, os coatitas também foram ignorantes. E isso trouxe, mais uma vez, ira de Deus sobre todo o seu povo. Antes de lermos a última parte, deixa eu lembrar uma coisa aqui para você. Você já percebeu que muitas vezes isso acontece também? Você é do povo de Deus e às vezes você brinca com as coisas de Deus e vem a ira de Deus sobre a sua vida. Mas não apenas pertencente ao povo de Deus. Às vezes você é uma pessoa um pouco mais instruída do que os outros. Aqui o texto diz, verso 15, claramente, foram os levitas que pegaram a arca do carro novo e colocaram ali na grande pedra. Foram os levitas quem fizeram aquele sacrifício, mas eles botam a arca agora em exposição para todo mundo. Desconsideraram a santidade de Deus. Isso vai trazer maldição para os moradores de Bet-Semes. Por que vai gente morrer em Bet-Semes? A culpa é desses levitas, que deveriam usar da sua instrução de forma correta, mas agiram com ignorância. E aqui eu faço as aplicações, né? Você que é crente no Senhor Jesus, não brinque com as coisas de Deus. Deus pode querer lhe penalizar. O peso da glória de Deus pode ser sentido sobre você. Agora, se você tem um nívelzinho um pouquinho a mais de instrução, já leu a Bíblia toda, já exerce até uma função de liderança na igreja e continua pecando contra Deus, meu irmão, arrependa-se enquanto tem chance, antes que seja tarde demais, antes que muitos venham a sofrer por causa do teu pecado. Os levitas agiram de forma errada e 70 pessoas vão morrer por terem agora que ir mexer, ver a arca, quando na verdade eles deveriam ter protegido e zelado por ela. Não brinque com as coisas de Deus, não importa quem você seja. Eu digo isso porque às vezes a gente está um pouco mais familiarizado. Não, eu canto na igreja, eu canto no coral, eu sou assim, eu e Jesus, ó. Eu prego no púlpito da igreja, rapaz, eu e Deus assim, ó, nós estamos, né? Eu dirijo liturgia na igreja. Não, eu sou o presidente de tal sociedade. Não, eu sou representante disso. Rapaz, eu sou o diácono da igreja. E às vezes você se gaba de sua função e leva as coisas de Deus da sua maneira. Meu irmão, Deus pode manifestar o peso da sua glória sobre você. Eu não desejo isso para nenhum de vocês, por isso que a minha palavra é: arrependa-se enquanto ainda tem chance. Não zombe das coisas de Deus. Se já foi instruído no caminho do Senhor, não continue na vida de pecado, porque isso pode lhe custar caro. Arrependa-se enquanto tem chance. É o que o texto nos ensina. Nesse sentido, a primeira coisa deles aqui foi se alegrar. O que faltou neles, mas a lição para nós é: precisamos ter reverência. Precisamos ter reverência com as coisas de Deus. A última parte do texto, então, agora, versículo 1, verso 7. Essa arca agora é levada para uma outra cidade chamada Quiriate-Jearim. Vamos observar aqui. O peso da glória de Deus agora vai se tornar leve e agradável para gentios convertidos. Vamos pensar um pouco aqui. Verso 1, capítulo 7, verso 1. Todo mundo queria se livrar da arca, já que ela trouxe penalidades. Quando chega então os homens de Quiriate-Jearim, já que pediram: por favor, vocês podem pegar a arca aqui e levar para vocês? Esses de Quiriate-Jearim se sentiram as pessoas mais privilegiadas da face da terra. É porque a gente não está familiarizado com os nomes, mas eu vou lhe esclarecer. Quem eram os habitantes de Quiriate-Jearim? Se você ler Josué no capítulo 9, você vai ver uma referência a quem era esse povo. É exatamente os gibeonitas. E quem eram esses?
Foi um povo que viu que os inimigos vinham contra eles e eles se utilizaram de um estratagema, se mostraram fracos e disseram: Josué, pelo amor de Deus, nos socorra, nós estamos para morrer, por favor, nos ajude. E Josué, muito piedoso, falou: fica aqui com a gente que nós vamos proteger vocês. Até que descobriu que Gibeão era enorme. E aí: por que vocês fizeram isso? Mas é porque a gente precisava de socorro, por favor, não mate a gente, trate a gente com graça. E pelo fato deles agirem assim, Josué trouxe eles para perto e disse: olha, vocês vão ficar aqui entre nós, mas vocês vão ser nossos funcionários para cortar lenha e trazer água para o santuário. Alguém tem que trazer água. Não tinha ainda Corsã naquela época, né? Embasa, para quem os da Bahia que estão por aqui. Não tinha ainda empresa de saneamento. A água para levar de um lugar para o outro era no balde, meu amigo. Imagine. E para o sacrifício precisava de água, tem uns rituais de purificação. Quem vai ficar carregando isso para cima e para baixo? Então os gibeonitas, que eram estrangeiros, ao invés de serem destruídos por causa da sua humildade, da forma como eles se colocaram, Josué havia fiado já a sua palavra que não ia destruí-los. Ele disse: eu não vou destruir vocês, mas vocês vão trabalhar para nós. E eles: ótimo, nós vamos fazer isso com muita alegria e gratidão. Eles receberam graça e não foram dizimados, e se tornaram cortadores de lenha e trazedores de água para o templo, para o santuário. E é exatamente nessa cidade, essa é uma das primeiras cidades dos gibeonitas, Quiriate-Jearim. É lá que a arca, quando eles falaram assim: imagine você que é um carregador de água e um cortador de lenha, e chega alguém mais puro, vamos dizer, alguém lá da nação mesmo de Israel, dizendo: vocês não podem vir aqui e ficar com a arca, com o artefato mais precioso da nação, vocês não podem ficar com isso lá com vocês? Eu fico imaginando, se fosse eu um gibeonita, você tem certeza que essa mensagem é para mim? Vocês não estão confundindo Quiriate-Jearim com Jerusalém? Vocês não estão confundindo nossa cidade? Porque nós estamos aqui, nós somos só carregador de água, nós não somos nada, nós somos ninguém. Pela graça de Deus e o favor de vocês, a gente não foi destruído. É para vocês mesmos, vocês podem vir aqui buscar a arca, já está pronta, viu? Eu não vou nem ficar na hora da entrega, vou deixar com o porteiro. Não é quando a pessoa quer despachar logo, né? Não faz assim? Eu não quero nem, a gente não precisa nem conversar, só chega e leve, rapidamente. Esses gibeonitas então se apressaram e foram lá. Vieram os homens de Quiriate-Jearim e levaram a arca do Senhor, lá de Bet-Semes, até a sua cidade. E colocaram a arca na casa de Abinadab, no outeiro. E consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. E a arca vai ficar lá por cerca de 20 anos. Cessou a praga. Que privilégios os gibeonitas têm agora? Aquilo que deveria estar na capital, está na periferia. Aquilo que deveria ser a coisa mais preciosa que todo mundo queria, está exatamente com aqueles estrangeiros, escravos, fracos, lá no interior. O peso da glória de Deus se tornou leve e agradável para esses gentios estrangeiros convertidos. Meus irmãos, você já parou para pensar que foi isso que Cristo fez conosco? Ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas todo aquele que o recebeu, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Eu sou um gibeonita que estava ali, na periferia, e não merecia nada. Você é um gibeonita, você é um morador de Quiriate-Jearim, que não merecia nem estar vivo, mas Deus lhe deu o privilégio de hospedar na sua casa a coisa mais preciosa de Deus. No nosso caso não é a arca, é de conhecer o Senhor Jesus, o precioso, maravilhoso Filho de Deus. Esse privilégio foi dado a nós. Os filisteus não souberam administrar, continuaram no paganismo, adorando seus deuses. Os israelitas imitavam os pagãos, não souberam viver na presença de Deus. Mas esse povo fraco, humilde, estrangeiro, foi agraciado por Deus.
Com isso, Deus mostra que seu verdadeiro povo são aqueles que respondem com fé. Embora eles não tenham nascido na aliança, esses gibeonitas confiaram na palavra de Deus. Tiveram o privilégio de abrigar a arca por uma geração inteira, 20 anos, até que vai surgir um dia Davi e vai se preocupar com essa arca e vai querer levar ela depois para Jerusalém. Mas isso são cenas dos próximos capítulos. Por 20 anos a arca ficou ali na periferia de Israel, cuidada fielmente por estrangeiros leais que confiavam na palavra, mas permaneceu inacessível a toda a nação que lamentava. Hoje também, às vezes, a gente pensa que os que vão, de fato, ser usados por Deus, vão ser abençoados por Deus, as pessoas da vez, são aqueles ali que tiveram nobre nascimento, é presbiteriano nato, cresci na igreja, ou aqueles que se acham melhores do que os outros, até não, mas nós somos o povo mais maravilhoso da face da terra. E essa soberba, meu amigo, só vai atrair ira de Deus. E aqueles mais improváveis, aqueles que estavam lá no canto, cortando lenha e carregando água, de repente são surpreendidos com um pedido, um privilégio. Vocês podem vir buscar a arca para vocês? Como assim? Vocês podem vir buscar a arca aqui para vocês? Deixa aí com vocês. E os gibeonitas tiveram esse privilégio. Foi isso que Deus fez com vocês. Eles estavam aí arrasados, sem vez, sem voz. E Deus chamou vocês através de Jesus Cristo. Os filisteus não sabiam o que fazer, mas eles sabiam que para pagar a culpa deles tinha que ser algo custoso, algo pesado. Por isso eles ofereceram o que eles achavam que era mais caro, ouro. Mas a Bíblia diz que para o sacrifício da nossa culpa é de fato algo custoso, pesado. Mas não são bens desse mundo. Por isso ele enviou seu Filho Jesus Cristo. Ele é o sacrifício perfeito. Ele se ofereceu para nos salvar. E através de Jesus Cristo que nós podemos ver o peso da glória de Deus que poderia nos destruir com sua ira, se tornando leve. Eu estou na presença de Deus, mas não me consumiu. O que aconteceu? Jesus está conosco. A graça de Cristo nos alcançou. E agora nós podemos desfrutar de vida e paz. Observe que isso pode estar bem perto de nós. Não é só entre os pagãos. Às vezes tem gente religiosa, mas que ainda não aprendeu da fé. Tem gente que está no meio do povo de Deus, que tem 3, 4, 5, 10 Bíblias dentro de casa, mas ainda não aprendeu a viver confiando na Escritura, a viver pela fé. E com esses gibeonitas nós aprendemos a viver pela fé. Como alguém pode permanecer na presença de Deus? Foi a pergunta que eles fizeram. E a resposta é essa. Devemos viver pela fé em Jesus. Porque assim o peso da sua glória se torna leve para nós. Porque ele foi pesado sobre Jesus. A ira de Deus caiu sobre Cristo. Ela não cairá mais sobre nós. Nós possamos ter nossos corações com uma alegria indizível e cheia de glória. Não como a primeira alegria que fez com que eles agissem de qualquer maneira ao receber a arca, mas a alegria que estava na casa de Abinadab. A alegria que veio para Eleazar, que nunca esperava um privilégio desse, mas a graça de Deus o alcançou. Você hoje está aqui na igreja, hoje você está nos caminhos do Senhor, é a graça de Deus que chegou até você. Não desperdice isso jamais. É um monte de gente fazendo errado, religiosos fazendo errado, povo de Deus fazendo errado, pagãos fazendo errado, mas de repente você pode se tornar alguém que vai começar a viver certo, vivendo pela fé no bendito Filho de Deus. Que o seu coração esteja firmado nele, que a sua confiança esteja totalmente nele, e o peso da glória de Deus se tornará leve e agradável, será um privilégio para a vida de cada um de nós. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém.